Traz o plantão para cá porque o Rafael Medeiros está chamando. Tem operação em andamento e o Rafael Medeiros conversa ao vivo com o delegado responsável por todo esse processo de investigação que resultou no cumprimento destas ordens judiciais nesta terça-feira. Rafa, prioridade para você. Bom dia, Trindade, mais uma vez para você, para todo mundo que está acompanhando o SBT Comunidade. Operação deflagrada logo nas primeiras horas do dia. Policiais aqui da delegacia especializada de estelionatos e outras fraudes cumpriram pelo menos 97 ordens judiciais, mandados de buscas e também de apreensões contra bandidos estelionatários que usam a internet para aplicar golpes. O que chama a atenção nessa operação também é a quantidade de mulheres detidas, mulheres presas, envolvidas com o crime. Pessoas que emprestam conta para bandidos circularem dinheiro de fraudes. Só aqui no estado foram centenas de vítimas dessa mesma quadrilha. Quem vai trazer detalhes para a gente dessa operação deflagrada agora há pouco, ao vivo, é o doutor Pablo Carneiro, delegado titular aqui da delegacia. Doutor, explica para a gente primeiro sobre os mandados. Todas as ordens foram cumpridas e quais cidades aqui do estado os policiais cumpriram essas determinações judiciais? Bom dia. Bom dia, então. As prisões foram efetivadas aqui em Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio do Lebegé e Cáceres. Até o presente momento, nós temos informação de 36 prisões, nós temos várias unidades da Polícia Civil que estão cumprindo essas ordens, então até o final do dia nós vamos fazer o fechamento para poder consolidar todos os dados, mas até o presente momento, certeza de 36 prisões que esses presos já foram ouvidos, já estão sendo conduzidos para audiência de custódia aqui em Cuiabá. Mandados de buscas também foram cumpridos. O que a polícia acabou encontrando? Teve escritório do crime fechado hoje também, doutor? Não, na realidade, na data de hoje, o foco principal era o cumprimento das prisões. Esse inquérito já está em vias de finalização. Todos os suspeitos estão sendo presos por integrar a organização criminosa e lavagem de capitais, agora não mais só por crimes de estelionato. Inclusive, os delitos de estelionato serão apurados em procedimentos apartados. Nós temos no mínimo 20 vítimas aqui identificadas durante essa investigação. Então, cada vítima identificada vai ser um procedimento instaurado. Várias dessas vítimas nós temos informação de que pelo menos 13 estados possuem vítimas, então esses estados vão receber cópia do procedimento e vão instaurar o inquérito relativo ao estelionato praticado por essa organização criminosa que está sendo desarticulada na data de hoje. Doutor, essas pessoas que foram presas hoje, como que elas agiam nessa quadrilha? Qual que era o modo operante dessas pessoas presas? São pessoas que emprestavam conta? Porque a gente percebe que teve muitas mulheres presas na operação de hoje também, né? Queria que o senhor explicasse como agiam essas pessoas. Exatamente, uma característica marcante da organização criminosa que nós conseguimos qualificar esse grupo é a divisão de tarefas entre seus membros. Então, nós temos membros que efetivamente faziam contato com as vítimas, que são chamados por ele mesmo de finalizador. Alguns outros membros eram responsáveis por fazer postagens nas plataformas digitais dos anúncios falsos, outros membros responsáveis por angariar contas de terceiros e outros membros que tinham a função exclusivamente de receber os valores na sua conta própria e fazer a pulverização em várias outras contas. Nós temos várias mulheres, inclusive algumas com ocupação lícita, mas que também integravam essa organização criminosa quando, de fato, de forma consciente, deliberada, emprestavam suas contas, forneciam seus dados, abriam conta e recebiam esses valores de golpe e pulverizavam em diversas outras tantas. Então, além do crime de integrar a organização criminosa, por haver essa tentativa de dissimulação da origem ilícita do capital, conforme essa pulverização em várias contas, também estão sendo indiciados pelo delito de lavagem de capitais. Doutor, a polícia já fez um levantamento do prejuízo em questão de reais, milhões. Quanto que esses criminosos deixaram de prejuízo aí para as vítimas? Olha, com essas vítimas que nós conseguimos identificar de fato, que a gente sabe que assim, apenas uma ponta do iceberg, essas 20 vítimas, nós conseguimos apurar o prejuízo de mais de R$1 milhão, R$1.034.000 para ser mais exato. Mas, como eu disse, nós temos certeza que esse é o valor do prejuízo que essa organização causou é muito superior a isso. Doutor, para a gente encerrar, ficou algo a mais que o senhor queira falar em relação a essa operação? É uma segunda fase, ela já aconteceu desde o ano passado, o senhor pode ficar à vontade, se não voltar, né, a dar aquela orientação para as pessoas. Isso são vítimas identificadas que procuraram a polícia, muita gente ainda não procura. Qual que é a orientação do senhor como delegado para as pessoas que estão assistindo, que muitas vezes foi vítimas de golpes, pode ser dessa mesma quadrilha? Qual que é a orientação final? Se ficou algo também da operação, pode ficar à vontade para a gente encerrar. A gente fala que essa operação divisor de águas, que muita gente acha que é emprestar conta, não vai
vai dar em nada, que não vai ter repercussão. Está tendo, estão respondendo agora por organização criminosa, um delito grave, que seja por si só a manutenção da prisão preventiva. Então, toda pessoa que está envolvida com esse tipo de delito, com esse tipo de prática, que acha que não tem relevância nenhuma penal, tem relevância e vai responder pelo delito. Então, se você emprestou sua conta conscientemente para alguma outra pessoa, já procura a delegacia de estelionatos e já informe logo antes que a gente procure você. Aquela história de internet é terra sem lei, tem lei sim, né, doutor? E outra coisa, questão de emprestar conta, que não sabe o motivo. Ninguém empresta conta sem saber o motivo, né, doutor? Hoje tem uma facilidade muito grande, qualquer pessoa consegue abrir uma conta no banco digital. Então, essa conversa que, eu emprestei a conta sem saber, porque isso não existe. Tá? Então, quem está emprestando conta sabe de fato o que é para a prática de crime, recebe uma porcentagem desse crime e vai responder nesses graves delitos que nós estamos imputando a essa organização criminosa. Obrigado, doutor Pablo Carneiro, pelas informações ao vivo. Doutor, está ouvindo os presos, a operação ainda está em andamento, muitos mandados sendo cumpridos ainda e o recado foi dado. Internet é terra que tem lei sim e tem punição sim, principalmente aqui em Mato Grosso. Os presos vão responder criminalmente, centenas de vítimas procurando a polícia e quase 100 ordens judiciais expedidas pela Justiça. Mandados sendo cumpridos aqui em Cuiabá e também em outras 3 cidades. Com certeza amanhã a gente traz um balanço geral dessa operação e daqui a pouco, Trindade, eu volto trazendo as imagens desses presos sendo encaminhados para a audiência de custódia. Eles seguem agora à disposição da Justiça. Então, traz aqui para o telão, cadê a imagem? Essa imagem aqui é ao vivo, né? Olha o movimento na delegacia de estelionatos. Imagem ao vivo para você, o Rafa está chamando, o Rafa está compartilhando informações com a gente de que os presos estão saindo nesse momento para a audiência de custódia. Vão ser levados nos camburões para as audiências de custódia no Fórum da Capital. Trindade, mas é uma operação, mesmo assim tem audiência de custódia, sim, faz parte do trâmite burocrático. Mesmo com o mandado de prisão expedido, o preso passa por audiência de custódia, onde o juiz decide se ele seguirá preso, se receberá o benefício de aguardar a investigação em liberdade ou monitorado por tornozeleira eletrônica. A imagem que você está acompanhando comigo agora, 11 horas e 25 minutos, é ao vivo. Fábio Nação é o nosso repórter cinematográfico em frente à Delegacia de Crimes de Estelionato, acompanhando a movimentação dos policiais que trabalharam e trabalharam muito ao longo da manhã desta terça-feira, no cumprimento destas ordens judiciais que foram expedidas pela Justiça. Trindade, estou chegando agora no Comunidade. O que está acontecendo? É uma operação deflagrada nesta terça-feira para desarticular uma quadrilha envolvida em crimes praticados pela internet. Os mais variados tipos de golpes aplicados em vítimas de pelo menos 13 estados. É isso mesmo que você acompanhou. Aqui de Cuiabá, eles aplicavam golpes em vítimas de pelo menos 13 estados. É uma mega investigação da Polícia Civil, Delegacia de Estelionatos de Cuiabá, que resultou nas apreensões que nós mostramos na abertura do Comunidade de hoje, com participação ao vivo do delegado responsável pela investigação. Trindade, mas eu reconheço esse lugar aí, exatamente, é o Cisc Planalto, o antigo Cisc Planalto, onde hoje funciona, entre outras delegacias, a Delegacia de Estelionato. O Rafael Medeiros está lá ao vivo e está compartilhando as informações com a gente dessa saída dos presos nessa operação para irem para audiências de custódia e, claro, na sequência, para os exames de corpo e delito. É ao vivo, estamos acompanhando, aguardando a saída para que a gente possa compartilhar com você as informações. Lembrando que a nossa equipe trabalha desde as primeiras horas desta terça-feira, acompanhando essa mega operação. Divide tela para mim entre a imagem ao vivo e a imagem da operação. Divide tela para mim entre a imagem ao vivo e a imagem da operação. Agora, enche a tela porque o preso está saindo. Enche a tela, olha a quantidade de mulheres. Olha a quantidade de mulheres que estão participando, segundo a investigação, dessa quadrilha. Rafa, tá me ouvindo? 6. Tô ouvindo sim, Trindade. Nessa viatura vão, 1, 2, 3, 4, 5, 6 suspeitas. Suspeitas de emprestarem conta para bandidos aplicarem golpes na internet. Elas estão a caminho da audiência de custódia e a Justiça deve definir se elas vão para a cadeia ou vão para casa. Elas estão sendo investigadas por
crimes informáticos, por crimes da internet. Aqui nessa viatura estão algumas das mulheres presas na operação de hoje. Foram mais de 90 mandados de ordens judiciais, mais de 54 mandados de prisão. Essas pessoas estão indo agora para o Fórum de Cuiabá. Nessa delegacia está apenas alguns dos alvos, bandidos envolvidos nesses crimes. Viatura sendo fechada nesse momento. Agora a gente aguarda mais alguns suspeitos que vão ser colocados naquela outra viatura, e são bandidos que acham que a internet não tem lei, acham que emprestar conta não vão dar em nada. Tá aqui o resultado da polícia, resultado da Operação Gênese. Cadeia, audiência de custódia. Emprestar conta para bandidos é crime. Aplicar golpes na internet dá em cadeia.